Olá, você é sempre bem-vindos ao canal Contos com Adélia. É um prazer enorme ter você aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Temos vídeo novo toda segunda-feira às 19 horas e às quarta-feira tem um shot às 19 horas. Conto com vocês. Ele arrombava as casas, abria as gavetas de roupas íntimas, vestia-se com ela, tirava várias fotos de frente e de costas, mas isso não era o suficiente. Ele queria mais. Coronel Russell Willis, 47 anos, casado com Mary Elizabeth. Em 2006, Russell foi promovido, então o casal se mudou para Ottawa. Da Força Aérea Canadense, ele era considerado um piloto de elite, chegou a transportar várias pessoas famosas, entre elas a família real britânica, durante uma visita ao país. Ele comandava a base aérea mais importante do exército canadense. Ele fez um voo panorâmico com a Rainha Elizabeth II. Ele era um perfeito esposo, um excelente profissional. Mas tinha apenas um detalhe, uma grave falha de caráter. Ele se mudou para sua casa de verão, próximo do seu trabalho, mesmo podendo ficar no alojamento da base aérea. E sua esposa continuou na sua primeira casa, por conta do trabalho, mas nos finais de semana, feriados, os dois estavam sempre juntos. Foi aí que ele começou a mostrar o seu outro lado. Durante o dia, ele era uma pessoa exemplar, mas à noite ele se transformava. A vizinhança de Tweed nem poderia imaginar. Ele começou a arrombar casas, roubar peças de roupas íntimas. Suas primeiras vítimas moravam perto de sua casa de campo onde ele estava morando. Primeiro ele se certificava. Quando as casas estavam vazias, ele arrombava a fechadura, então ele ia até o quarto. Nas gavetas de roupas íntimas femininas, ele vestia-se com elas, fazia várias poses, de frente, de lado, de costas. Ele tirava fotos e filmagem e também se masturbava. Depois pegava peças dessas roupas, colocava em cima da cama das vítimas, tirava várias fotos de vários ângulos. Depois de realizar suas fantasias, ele roubava algumas peças e levava para sua residência e guardava em uma sacola na lavanderia. Pasmem, ele chegou a arrombar 80 casas, mas ele não queria parar. Era pouco. O fato dele conseguir arrombar as casas e não ser descoberto o deixava cada vez mais empolgado. Pouco tempo depois, ele invadiu mais uma casa, mas esta casa não estava vazia. Havia uma vítima e esta vítima estava tomando banho. Ele entrou, foi até o quarto, nas gavetas de roupas íntimas, pegou algumas peças e saiu. Chegou em casa todo feliz por ter realizado aquilo e não ter sido descoberto. Ele tinha fetiche por mulheres no final da adolescência e até os 30 anos de idade. Mas chegou um momento que ele buscava mais emoção. Em setembro de 2009, ele invadiu uma casa de uma jovem de 21 anos que havia se tornado mãe há alguns meses. Ele entrou na casa, todo de preto e encapuzado. A jovem estava na cama dormindo e no quarto ao lado estava seu bebê, também dormindo. Depois de observá-la por alguns minutos, ele atacou na região da cabeça com uma lanterna. Ela acordou assustada, tentou se defender, mas foi em vão. Afinal, ele era bem mais forte e alto do que ela. Ele amarrou seus punhos com uma corda, tampou sua boca com fita adesiva, colocou uma fronha em sua cabeça e disse: se ela colaborasse, nada de mal iria acontecer. Ele não a estuprou, fez várias fotos dela sensual, amordaçada, depois a violentou com a câmera. Depois de ter feito tudo o que queria, ele pegou algumas peças de roupas íntimas da jovem, o cobertor do bebê e foi embora. No dia 30 de setembro, ele entrou em uma residência
que ele já havia entrado anteriormente e furtado algumas peças de roupas íntimas, mas neste dia a casa não estava vazia. Havia uma mulher de 46 anos que morava sozinha. Ela estava dormindo no sofá da sala. Ele entrou com roupas toda preta, capuz, bateu na cabeça da mulher com uma lanterna. Ele disse que estava com os outros assaltantes e que ele ia vigiar ela. Depois ele acariciou a região dos seios dela, arrancou suas roupas usando uma faca. Ele tirou várias fotos dela, vestida e despida. Depois de fazer tudo o que queria, ele pegou algumas peças de roupas íntimas e voltou para sua casa. Em novembro de 2009, a próxima vítima já havia sido escolhida. Era Mary Frances Comeau. Era uma comissária de bordo. Ele aproveitou do seu acesso livre às informações dos funcionários da base aérea. Ele descobriu tudo sobre a moça, que a moça morava sozinha com apenas 2 gatos. Seu endereço, seus horários de voo. Então ele invadiu a casa da sua colega de trabalho. Ele tirou várias fotos usando suas lingerie. Depois ele foi embora. Mas alguns dias depois, ele voltou novamente e ficou escondido no porão, enquanto a jovem foi até o porão para procurar um dos seus gatos. Ele atacou. Ela até tentou lutar com ele, mas foi em vão. Afinal, ele era bem mais alto que ela e bem mais forte. Ele a dominou, ele a golpeou na região da cabeça com a lanterna, amarrou seus punhos, passou fita adesiva em sua boca, depois ele a arrastou para o quarto. Ele a estuprou várias vezes, gravou tudo e tirou várias fotos. Ela o implorou para não ser morta e para ele ir embora. Ele disse para ela calar a boca, passou fita na região da boca e do nariz, fazendo com que a moça agonizasse até a morte. Pense que morte horrível, triste. Pense, isso não é um monstro, não. Multiplique na maldade. Pois ele certificou se estava tudo limpo e organizado e viajou para Ottawa. 3 dias depois, ele voltou à cidade. Ele foi até a casa dela, pegou o corpo e desovou em um local bem distante. Após assassinar cruelmente a comissária de bordo, ele ficou 2 meses sem matar. Mas no dia 27 de janeiro de 2010, ele atacou novamente. Russell Williams ficou observando a casa de Jessica Loss em Belleville. Ele ficou observando toda a rotina da moça e à noite, no dia seguinte, ele retornou, invadiu sua casa. A vítima estava dormindo. Ele atacou na região da cabeça, também com uma lanterna, amarrou, tampou a sua boca e olhos com fita adesiva, tirou várias fotos e ele a estuprou por horas, filmou tudo. Algumas vezes ele parava só para tirar mais fotos. 20 horas depois, ele disse que ia deixar ela ir. Mas quando ele chegou na garagem, ele bateu com tanta força na região da cabeça da moça que seu crânio chegou a afundar. Com ela já no chão e indefesa, ele a estrangulou até a morte. Ele pegou o seu corpo, enrolou em um cobertor e o deixou na garagem. Foi para a base aérea, onde ele viajaria no dia seguinte para passar o final de semana com a sua esposa. Na terça-feira à noite, ele retornou, foi até a casa da moça, pegou o seu corpo e levou para um local bem afastado. A moça, ela era uma pessoa bem conhecida no bairro. Quando seus vizinhos sentiram falta dela, eles logo avisaram os familiares dela, que logo chamaram a polícia e a polícia imediatamente começou as investigações. As principais evidências que a polícia tinha eram marcas do pneu e marcas de botas que ficaram próximo da casa da vítima. E no dia 4 de fevereiro, os policiais montaram uma barreira policial na estrada que liga Belleville a Tweed. E Russell Williams foi parado nessa blitz policial. Comparou as marcas da roda do seu carro com as marcas das rodas encontradas próximo da casa das vítimas. Eles anotaram sua placa e o liberaram. No dia 7 de fevereiro, ele foi intimado. No seu depoimento, ele estava todo confiante. Afinal, ele era um comandante da base aérea.
Mas quando ele ficou sabendo das marcas de suas botas e marcas do seu pneu próximo da cena do crime e que a polícia já estava investigando e que a sua esposa já estava sabendo de tudo e que ela havia colaborado com as investigações, ele confessou tudo. Ele disse aonde ele tinha deixado o corpo de Jessica, como ele havia praticado todos os crimes com a maior tranquilidade. Ele contou detalhes, inclusive onde estava guardado os cartões de memórias com as fotos e vídeos. Quando ele foi questionado o porquê de tudo isso, o porquê de tanta maldade, ele simplesmente disse: "Não sei". Em setembro de 2010, o coronel Russell Willis se declarou culpado de todas as acusações. Ele disse: "Eu estou diante de vocês incrivelmente envergonhado. Sei dos crimes que eu cometi, que causaram danos a muitas pessoas e famílias". Ele se declarou culpado. Ele pegou 2 sentenças de prisão perpétua. Ele permanece até hoje no presídio. Conforme avaliações dos psicólogos, ele não é um psicopata. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço e lógico que eu te espero no próximo vídeo. Tchau!